Bailey Salad. Na primeira cena de Part of Five, Bailey está comprando um carro, o que nos faz pensar que ele é um adolescente comum de 16 anos. O certo é que ele é o segundo mais velho de 5 irmãos que acabam de perder os pais. Bailey, como todos seus irmãos, tem atitudes maduras e imaturas durante todas as 6 temporadas da série. Mas ali no primeiro episódio, ele foi o que me passou a melhor impressão na primeira, já ali de cara. Como não se apaixonar por aquelas covinhas, não é mesmo? Olhando essa maturidade, que logo a gente vai ver que ela é meio que forçada ao Bailey. Bailey ali dos irmãos dele é o que parece ter pegado ali mais fácil e ter lidado melhor com as responsabilidades deixadas ali pela morte dos pais dele. Até mesmo mais do que seu irmão mais velho, Charles. Mas essa aparente maturidade do Bailey ao longo ali da série, a gente vê que vai acarretar ali numa série de problemas, já que essa é uma atitude meio disfuncional dele. Num episódio ali que eles vão pra cabana ali da infância deles com o Charles ali, vai ele, a Julie e o Charles pra uma cabana que eles costumavam quando ir criança, o Bailey vai dizer uma coisa ali, uma frase. Por quê? Por que eu sou assim? Porque nem sempre eu fui assim, Ju. Lembra como eu era quando eu tinha 15 anos? Eu me metia em encrencas o tempo todo. Eu burlava o toque de recolher. Isso é ser criança. Era criança. Certo. E depois eles morreram. Eles se foram. E no dia seguinte eu era um adulto. Eu passei de 15 anos para 45 em um dia. Bailey. E quer saber? Pro inferno com isso. Porque eu poderia ter sido uma outra pessoa. E disso aí a gente percebe que o Bailey carrega essa rancor, sabe? Ele acha que ele tem ele amadurecimento, a força, então ele guarda meio que raiva ali. Quando eles descobrem, ele acaba descobrindo que o pai também sofria ele tem problemas com álcool, né? Ele desenvolve ali. Inclusive, Party of Five é uma das séries que eu já vi mais retratar esse tema de alcoolismo da maneira realmente realista. Eles conseguem construir ali uma história, sabe? O próprio autor, se eu não me engano, ele diz numa entrevista, né, que eles conseguiram construir esse declínio ali do Bailey até a bebida, assim, no espaço ali, e dá a impressão ali que foi um ano, sabe? Toda aquela história ali dele com álcool é construída ali, ele descobre ali que o pai, né, sofria também com alcoolismo, então ele de certa forma culpa os pais. Tem um episódio muito emblemático também que o cara ali que foi responsável pelo acidente dos pais deles aparece ali na primeira temporada. Ali para mim é um dos episódios mais emblemáticos ali da primeira temporada. Quando esse cara ali aparece e todos ali meio que vão lá, sabe, falar com ele. O Charles meio que reluta, mas ele vai. A Julia vai, sabe, meio que perdoa esse cara porque ele ficou preso por um tempo, mas, sabe, foi solto. E o Bailey, ele vai lá, mas ele não perdoa esse cara. E eu acho interessante porque depois você percebe que ali foi tudo uma construção para essa história, para esse plano de fundo com o alcoolismo do Bailey. E todo esse lance ali do Bailey, dele guardar esse rancor, a gente vê, ele precisa ali, ele vai desenvolver relacionamentos em cima disso, de que ele acha que a morte dos pais deles afetou, né, a vida dele ali, as escolhas dele. E o fato dele ter ali amadurecido e colocar sempre os outros em primeiro lugar. Ele diz isso numa conversa com a Sarah, que ele vai ter ali inúmeros relacionamentos. E nunca eles têm ali mais emblemático durante a série com a Sarah, né? E ele vai dizer que ele tá sempre tendo que colocar as outras pessoas em primeiro, é o Owen, a Cláudia, ele nunca se coloca ali em primeiro. Ele fala isso num tom meio ressentido, sabe? O primeiro relacionamento ali, eu acho que é interessante falar sobre os relacionamentos que eles tiveram ao longo ali da série. O Bailey teve, cada irmã Sellers teve. Eu vou falar, dar uma pincelada aqui. Eu pretendo fazer um vídeo só contando ali o relacionamento dele e com a Sarah. Mas a primeira namorada que ele tem ali na primeira temporada é a Kate, né? O relacionamento ali deles acaba não dando certo, porque no começo, né, ele é um adolescente de 16 anos, ele quer, sabe, ter relações sexuais com ela. Ela não quer, ela quer esperar, e aí
ele fica meio frustrado com isso, mas aí depois ela vai para um internato, né? Então eles acabam não dando certo. Aí ele se envolve com a Jill, né? A Jill que ali ao início ele não gosta tanto dela assim. A Jill, ela é uma garota ali problemática, ela, né, tem problemas com medicamentos ali ilícitos, sabe? Ela tem ali esse problema dela. E o Bailey acaba ali se apaixonando pela Jill. Ela tem esse problema, como eu disse, né? E eles terminam, quando ele descobre que ela tem esse problema, ele tenta ali ajudar ela. Ele, né, ela vai para Los Angeles, ele quer ir lá onde ela, buscar ela, sabe? Ajudar ela. E levanta-se até um questionamento. O Charles faz esse questionamento para ele, porque que ele quer tanto salvar ela, sabe? E ele diz ali que não sabe, mas a verdade ali é que todo o relacionamento que ele tem ali ao longo da série, ele sempre sabe, ele tá sempre tentando salvar as pessoas. O Bailey tem a famosa síndrome de Salvador, ele tá sempre, sabe, tentando salvar os outros e deixando ele próprio de lado. E por mais que ele dá essa impressão que ele faz isso porque ele sabe, ele quer ajudar as pessoas, percebe que sim, que ele cria esse ressentimento, tanto que vai se desencadear no alcoolismo dele, né? A Jill, ele morre, ele se sente culpado, ele, né, ali e passa ali a série. Ele vai pra faculdade, mas ele não entra na faculdade que ele quer, porque mais uma vez eles colocam ali como salvador pra, sabe, o Charles tá namorando, tem um problema, eles estão pra perder o restaurante, e ele, sabe, dá o dinheiro que era tecnicamente pra ele ir pra faculdade em outro lugar e vai pra uma faculdade local pra salvar ali o restaurante da família. Ele não tá feliz e aí ele começa a namorar a Sarah, né? Dá essa impressão ali que a Sarah ali, quando ela é apresentada, ela gosta do Bailey, mas ele não gosta ali muito dela. E aí ela começa a namorar o Will. O Will, que é esse personagem maravilhoso, o melhor amigo do Bailey. Eu gosto muito do Will, ele é um personagem maravilhoso dentro da série. Ele tá sempre colocando ali as verdades, confrontando o Bailey, né? Sendo um amigo, sabe? Que fala a verdade pra ele na cara. E aí ele começa meio que sair com a Sarah, e aí o Bailey percebe que gostava da Sarah, assim, sabe? Aquele lance do, sabe, nós humanos temos isso, e o Bailey tem muito isso. E a maioria dos irmãos Selland tem isso. Isso, sabe, sabe, eu perdeu aquilo e você percebeu que gostava daquilo, sabe? Você teve que perder pra perceber que você gostava. Acontece isso com ele e com a Sarah, e ele começa a namorar, eles meio que terminam, e, enfim. O relacionamento deles ali é conturbado. O Bailey também vai se envolver com a Anne, né? Que ela também tem problemas com álcool, ela vai pro ar, sabe? Então, mais uma vez, ele se envolve nesse relacionamento que é uma mulher, sabe? É uma mulher mais velha. O Will, inclusive, né? Tipo, meio que fica sem entender, né? Ele também confronta o relacionamento do Bailey com a Anne. Porque, sabe? Ela é mais velha, ela tem uma filha já e ela tem problemas com álcool como ele, entendeu? Que tá fazendo tratamento. Também ali não dá certo. E o Bailey tem isso, sabe, de sufocar meio as namoradas dele quando ele namora. Tanto que tem um episódio lá que ele e a Sarah, quando eles terminam a primeira vez, se eu não me engano, e ela pergunta pra ele por que, sabe, que ele tá sempre querendo saber onde ela tá e a hora lá, e ele fala que isso é dele, sabe, ele tem que tá atrás da pessoa pra ele não meio que perder, ele atribui isso ao fato dos pais dele ter morrido, né, ele diz que não quer perder alguém de novo. E, inclusive, ele, né, lá na sexta temporada, ele se envolve com a Holly, que é uma mulher lá que bate na porta da casa dele por engano, e o relacionamento deles também não dá certo, porque ela é inglesa, né, ela tá lá com visto de estudante, então ela vence o visto dela e o Will casa com ela meio pra ela conseguir, né, ficar lá o passaporte. Só que meio que não dá certo, sabe? Ela fala pra ele que não vai dar certo, que ela vai voltar mesmo pra Inglaterra. E o Bailey não quer deixar ela ir, e o Will, mais uma vez, como amigo dele, joga na cara dele e diz: "Pô, todo mundo tá deixando ela ir, por que que você não deixa?" Com a Sarah também acontece a mesma coisa, eles terminam, ela termina com ele por telefone, ele tem um episódio lá, né, que ele pega o caminhão junto com o Griffin e o Will, e ele quer, sabe, ele ainda não aceitou que eles terminaram, ele quer ir pra Nova York, onde ela. E o Will fala, ele fala, né, que
nossa, eu tenho que ir pra ela, senão ela vai me deixar. E o Will fala, não, mas ela já te deixou, ela não tá mais aqui. Ele joga nele, nunca... E ao longo ele percebe isso, sabe? Ele vai percebendo, ele vai amadurecendo. Ele vai dizer isso depois pro Charlie, né? Ele tem essa oportunidade. Ele tem uma recaída com o alcoolismo novamente, né? Ele volta a beber. E aí tem um episódio lá, o episódio 15 da sexta temporada, onde mostra essa realidade alternativa. Eu acho que esse é um dos episódios mais interessantes ali da série. Que mostra a realidade, o que teria acontecido se os pais deles não tivessem morrido. E mostra que o Bailey, ele estaria ali perdido da mesma forma. Ele teria tido problemas com álcool. E quando ele vê isso, né, ele tem meio que essa visão lá, quando ele meio que sofre ali um acidente de carro e tem essa visão alternativa do que teria acontecido se os pais deles não tivessem morrido. E ele ali percebe que a culpa não é dos pais, o fato dos pais dele ter morrido, ele ter tido que assumir essa responsabilidade cedo. Não seria melhor se eles estivessem, né, ali com ele ainda teria esses problemas que ele tem. E aí ele admite, ele vai pra clínica novamente, pra uma clínica ali de reabilitação, ele conhece um homem lá, né, um cara que não vai com a cara dele, e fala, né, pra ele, fala a verdade pro Bailey, que ele faz isso, né, de certa forma pra não chamar atenção, mas ele percebe ali, através dessa conversa com esse cara, que ele tem uma conversa com o Charles, que ele finalmente entende o que ele faz, porque que ele tem todo... A melhor coisa, o ponto mais alto pra mim, na minha vida, foi quando você ficou doente. Porque eu assumi o controle, eu assumi a família, eu assumi a casa, eu assumi o restaurante e finalmente eu era o homem. Mas você tirou tudo isso e o que sobrou? Eu. Uma pessoa que precisa que as pessoas que ama estejam morrendo para poder estar feliz. Então aí vocês viram, né, o Bailey, ele tá sempre precisando que as pessoas precisem dele. Então todos esses relacionamentos que ele teve ao longo da série, de tentar salvar a Jill, de tentar salvar as pessoas, de se colocar à frente das outras pessoas, foi de certa forma um ato egoísta, talvez, mas ele sabe, ele precisava daquilo, ele tinha esse muito medo de perder as pessoas, porque ele tava ali. Tem ali no primeiro episódio que eles estão tendo, no primeiro episódio da série, eles estão tendo lá os problemas ali com a casa e com o Charlie. Ele tem uma conversa com a Julia, né, e ele fala que a única certeza ali que ele tem é que eles têm que ficar ali juntos, sabe? Ele não sabe ali de muita coisa. E é interessante como todos os personagens ali, não só o Bailey de Party of Five, eles crescem, eles amadurecem, eles têm esses relacionamentos ali disfuncionais. Eles são personagens muito humanos que estão o tempo todo cometendo erros e, sabe, no auge e na queda. Então, depois disso, o Bailey, ele vai, né, ele em busca do que ele realmente quer, ele não só atrelado aos irmãos dele e à família dele. Ele, né, se inscreve numa universidade, ele ele vai para Pensilvânia. Ali no último episódio, né, quando eles estão ali para sair, ele fala, né, ele fala pro Charlie, se ele não for para Pensilvânia, se ele não for embora, ele vai continuar, ele vai guardar ressentimento da família dele, porque, né, ele fala, né, para Julia que ele sempre fica e dessa vez ele não quer mais ficar. Ele quer ir embora, ele quer, sabe, fazer a própria vida, se colocar ali em primeiro. E é muito, tem um episódio ali lá no finalzinho ali do episódio ali, o último episódio da série, a Julia fala, né, pra ele, tipo, ele vai finalmente, ela fala, Bailey, você vai finalmente conhecer o mundo, né, ele vai parar de cuidar de todo mundo e cuidar dele mesmo. E o Bailey é ali um dos meus personagens favoritos ali, dos irmãos Salanges, ele é maravilhoso, e é isso.